Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos neste instante. Vamos dar continuidade à análise que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós estamos lá no capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o tema de hoje que nós vamos analisar é a indulgência. E nós observamos que é o último item deste capítulo. Estamos chegando ao fim deste capítulo, então. Interessante que a questão da indulgência é um instrumento, é um meio fundamental e que facilita muito a prática do perdão. Na exposição passada, no vídeo anterior, nós falamos alguma coisinha em relação à questão do perdão das ofensas. Lembrando que o perdão não é imediato, é um processo muitas vezes demorado e depende muito do nosso esforço para que a gente consiga efetivamente perdoar aquele que nos ofendeu, para tirar esse sentimento ruim que nos faz mal. Mas o interessante é que agora nesse item da indulgência existe um instrumento a mais, que a sua compreensão facilita o processo do perdão. Então, o que é indulgência? O que é ser indulgente com o outro? É separar o seu ato, o seu comportamento dele próprio. Ou seja, separar aquilo que ele fez da pessoa. É um exercício também que nós precisamos observar e procurar colocar em prática para facilitar o perdão. Porque quando nós somos indulgentes, nós olhamos o outro como sendo o nosso irmão, mesmo que ele tenha feito algo errado, algo que nos prejudicou, ou prejudicou a outra pessoa, ou prejudicou a ele mesmo. Mas então nós fazemos esse exercício de compreensão, de entender que aquele que fez, que teve aquele comportamento, não deixou de ser nosso irmão. Nosso irmão diante da humanidade, filhos de Deus, não deixou de ser. Mesmo que o seu comportamento seja aqueles mais repreensíveis que possa existir, ele não deixa de ser nosso irmão, não deixa de ser filho de Deus. Não obstante, tenha praticado algo que é deplorável, algo que é digno de responsabilidade severa. E isso vai acontecer. Vai acontecer diante das leis dos homens e diante das leis do Pai. Aí não tem como fugir, a grande justiça de Deus. Mas então nós compreendemos então a respeito dessa necessidade de buscar separar a criatura do seu comportamento. E nós somos, sem perceber, nós somos levados a já exercitar isso dentro de casa. Não é assim que acontece, principalmente quando vêm os filhos pequenos e eles muitas vezes são rebeldes, são difíceis, fazem artes, né? São agitados. Nós, enquanto pais, olhamos para o nosso filho, repreendemos diante do que foi feito, mas não deixamos de amá-lo, não deixamos de considerá-lo como nosso filho. Olha só que interessante. Então o Pai, o Criador, ele nos dá a família como sendo uma instituição onde todos esses sentimentos já são trabalhados sem que a gente perceba. Sentimento do amor, sentimento da caridade, o exercício da caridade, que é a exteriorização do amor, a questão da indulgência, a questão da paciência. Olha, todos os sentimentos que compõem o maior deles, que é o amor, nós somos conduzidos a praticar dentro de casa. E olha só o nosso desafio, para levarmos essa prática para fora de casa.
para o conhecido e para o desconhecido também. Então, nós já sabemos como nós devemos nos comportar em relação ao outro que nos ofende, ao outro que falou alguma coisa que a gente não gostou. Nós precisamos então levar esse sentimento que já colocamos em prática junto da família para o próximo, para o outro, separando o que ele fez, considerando-o como irmão, como filho de Deus, aquele que está do nosso lado em aprendizagem, aquele que muitas vezes, por ter me ofendido ou feito alguma coisa que o prejudicou a outros, é um ignorante. Ignorante não no sentido pejorativo, mas ignorante no sentido de ausência de conhecimento. Porque se todos nós tivéssemos assimilado em nós o conhecimento que o Evangelho nos mostra, que somos filhos de Deus e consequentemente todos irmãos, nós não iríamos fazer nada para prejudicar ou magoar ou ofender o nosso próximo, aquele que está do nosso lado. Não importa se é conhecido, se é familiar, se é pessoa do coração ou é desconhecido. Não importa. Se nós já tivéssemos assimilado essa verdade que o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus nos mostram. Olha só que interessante esse conhecimento, que instrumento valioso que vai nos ajudar a trabalhar o processo do perdão em relação à ofensa que nos foi feita. Não passando a mão na cabeça, não isentando o outro de responsabilidade por aquilo que ele fez. Não tenha dúvida, a responsabilidade deve ser presente, deve ser proporcional ao dano, ao sofrimento causado. Não tenha dúvida em relação a isso. Mas eu não vou tratar o outro com agressividade, com ignorância, porque ele teve um comportamento equivocado. Por quê? Ele será responsabilizado pelo que fez, mas não deixou de ser o meu irmão. Então, compreendendo isso, entendendo do que se trata a indulgência, tudo fica muito mais fácil na nossa jornada, no relacionamento com o nosso próximo. Olha o exemplo que Jesus nos deu lá atrás, quando esteve aqui conosco e foi levado à crucificação ou crucifixão, conforme alguns dizem. Naquele momento, ele pede para o Pai que perdoe todos nós que estávamos ali, que porventura estivéssemos ali naquele instante. Todos nós, ele pede: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha só o exemplo de compreensão da indulgência. Jesus nos ensinou isso, ou seja, ele olhou para todos nós naquele momento, enxergou todos como irmãos, reconhecendo que os atos praticados levaram à sua morte na cruz, mas que o Pai perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Olha que ensinamento valioso que nós recebemos naquele momento que Jesus nos deu. Muitas vezes não fazemos essa reflexão, nós analisamos os acontecimentos de maneira superficial, mas olha só a profundidade do ensinamento de Jesus, porque ele nos reconhecia e nos reconhece como ignorantes do conhecimento, mas como irmãos, todos nós como irmãos. Então ele separa os atos que nós praticamos de nós, da criatura. Então ali nós já temos um grande exemplo do que é a indulgência, um exercício que nós precisamos fazer. Aprendemos aqui nesse item sobre a necessidade de praticarmos a indulgência e de que nós façamos a reflexão com mais severidade do nosso próprio comportamento.
não só apontando, não apontar necessariamente o equívoco do outro, o erro do outro e sair por aí divulgando. Nós não precisamos, nós não devemos fazer isso. Mas nós não somos cegos, nós observamos que o comportamento do outro é equivocado, então isso serve de lição para nós também. Será que eu também não estou agindo de maneira equivocada, como aquele irmão está agindo, e eu não estou observando isso? Então aqui nós somos convidados a olhar para dentro de nós, fazer uma reflexão diante do nosso comportamento, do que nós estamos fazendo, a maneira que estamos agindo, os nossos pensamentos como que estão, se não estão fluindo de maneira distante dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, para que nós possamos melhorar também. É fundamental que nos conheçamos, é fundamental observar como que estão os nossos sentimentos aqui dentro, para que nós tenhamos condições de trabalhar isso. Então, vamos ser severos conosco, nesse sentido, de encontrar aquilo que precisa ser melhorado, mas ser indulgentes com o nosso próximo. Tudo deve ser realizado sem excesso nessa vida, nós aprendemos isso. Essa severidade que nós somos convidados a olhar para nós com severidade, não no sentido de criar culpas em nós, porque quando nós somos extremamente severos conosco, nós criamos um sentimento de culpa que também prejudica a nossa jornada, prejudica a nossa caminhada. Então nós temos que ser severos no sentido de encontrar em nós os sentimentos que devem ser trabalhados e melhorados, e não de ficar nos punindo por erros que nós estamos cometendo ou que nós cometemos atrás, por esses sentimentos equivocados. Nós temos que encontrar esse sentimento, melhorar e trabalhar para que os maus sentimentos vão se diminuindo em vista do exercício das virtudes e dos bons sentimentos. Então, nós temos que ter o equilíbrio, buscar o equilíbrio em tudo. É um grande desafio? Claro que é, mas o equilíbrio é necessário. Toda vez que nós nos desequilibramos por palavras, atos, sentimentos, isso nos prejudica, diminui o nosso padrão vibratório, permite que irmãos desencarnados que estejam num padrão vibratório de menos elevação se estabeleça sintonia conosco. Então, quando nós restabelecemos o equilíbrio, nós então criamos uma proteção espiritual em torno de nós. Por quê? Porque nós melhoramos os nossos pensamentos, nós estamos trabalhando para melhorar o nosso comportamento, focando sempre na direção ensinada pelo nosso Mestre, que ele nos deixou e nos são reveladas através dos Evangelhos. Então, fica aqui, nessa análise de hoje, mais um instrumento para colocarmos em prática, um instrumento da indulgência, olhar para os erros do outro, olhando sempre para os nossos também, mas separar a pessoa do seu ato e assim buscar exercitar o sentimento do perdão com mais facilidade. Lembrando mais uma vez, o perdão não é do dia para a noite que nós conseguimos efetivá-lo de maneira correta e plena. É um processo, mas precisamos ter muito boa vontade para colocar em prática e iniciar esse processo chamado perdão. A indulgência é um caminho fundamental para alcançarmos o nosso objetivo de enxergar plenamente no outro um irmão, mesmo que tenha feito algo que nos ofendeu e que nos machucou. Esse é o nosso desafio. Jesus nos ensinou assim. Vamos seguir os seus passos então, né? Meus irmãos, chegamos ao final então da pequena exposição de hoje e vamos à oração de encerramento. Mestre amigo, rogamos bênçãos nesse momento
reconhecendo que somos muito limitados e pequenos, mas que com o vosso ensinamento nós criamos meios e mecanismos para melhorar o nosso comportamento e pedimos que o Senhor nos fortaleça para que tenhamos força e coragem de colocar esses ensinamentos em pauta, em exercício em nossa vida. Assim seja. Meus amigos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus e até o próximo encontro.